Bom dia, bom dia. Hoje é 20 de dezembro, quarta-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: Suas ações não precisam ser notadas na terra, elas precisam ser notadas nos céus. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai ser 1 Reis 2, a partir do 1, que diz o seguinte: ela vai contar da passagem de Davi, da passagem dele, dessa vida terrena para uma vida com Deus. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou aqui para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Amém. Vou contar brevemente a história de Davi para vocês, para que a gente possa entender genuinamente como que foi a passagem de Davi aqui pela terra. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé, e por ele ser o mais novo, ele era também o menorzinho, o de baixa estatura. Então, aos olhos dos homens, ele não era um homem assim de muito valor, porque ele não tinha uma estrutura corporal grande, então ele não poderia ser um guerreiro, ele não poderia defender ali a sua comunidade. E aí ele era sempre aquele filho esquecido. Ele trabalhava como pastor nas ovelhas do pai dele, na fazenda do pai, e também tocava harpa. Davi, ele tinha algumas habilidades diferentes do seu irmão, mas que não eram habilidades tão valorizadas aqui na terra. Mas Davi, tudo que ele fazia com muito cuidado, com muito zelo. E aí, certa vez, Deus, ele envia o profeta Samuel até a casa do pai de Davi com um chamado, para poder levar um dos filhos de Jessé para poder trabalhar na época para o rei. E aí ele marca um jantar com o pai de Davi. E aí o pai de Davi rejeita o seu próprio filho nesse jantar. Ele deixa ele trabalhando lá no pasto com as ovelhas e leva só os outros 2 filhos mais velhos. Mas o profeta, ele havia sido enviado por Deus, ele tinha um chamado. E aí ele até conhece os outros 2 filhos de Jessé, mas ele fala: olha, Jessé, não é enorme prazer conhecer os outros 2 filhos, mas não foi eles, não foi atrás deles que eu vim. Você tem mais algum outro filho? Ele fala: uai, eu tenho meu filho mais novo, Davi, mas ele é muito novinho, é muito franzininho, ele é pequeno, ele trabalha lá no pasto com as ovelhas, não sei se é ele, atrás dele que você tá. Ele falou: traz ele para poder conhecer. E aí ele manda chamar Davi, e aí ao conhecer Davi, o profeta Samuel, ele tem certeza de que é ele. E aí, como eu disse, Davi, ele não tinha muitas qualidades para os olhos do pai dele, mas tem até uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que profundo isso. E aí, com isso, ele faz um chamado para Davi, para ele poder trabalhar para o rei Saul, como escudeiro do rei Saul, para poder tocar harpa para ele. E como tudo que Davi fazia, ele fazia com muito cuidado, com muito zelo, dentro do seu trabalho que ele fazia também para o rei Saul, não era diferente. E aí, certa vez, com um ataque iminente dos filisteus a Israel, eles já sabiam dessa chegada dos filisteus e sabia da chegada de Golias, que já tinha uma fama de, por onde ele passava, ele destruía tudo, ele era um gigante. Davi, sempre muito prestativo e sempre muito diligente, fala com o seu rei, com o rei Saul: olha, eu consigo derrotar esse gigante. E aí ele até duvida um pouco de Davi e fala: mas você é de baixa estatura, você não vai conseguir. Ele falou: não, eu vou conseguir. O Senhor Deus, ele vai me dar forças e ele vai me capacitar para que eu consiga derrotar o Golias.
Enfim, aí ele pega e prepara várias armaduras para Davi se proteger. E aí Davi até experimenta essas armaduras, mas Davi fala: não, não, deixa que eu faço do meu jeito. E aí Davi, ele leva uma única pedrinha. E aí imagina, né, aos olhos das pessoas que estavam vendo ele levar uma única pedrinha para poder derrotar Golias, que já era conhecido por destruir, né, comunidades, destruir terras. Mas, né, falaram, até por ele não ser um homem de muito valor, se ele morrer nessa batalha, pra gente não vai fazer muita diferença. E aí permitiram que Davi fosse. E aí Davi vai para essa batalha com Golias sem nenhuma armadura. Golias, obviamente, na hora que vê ele, fala: "Você tá de sacanagem comigo, né, amigo? Eu sozinho consegui destruir várias terras, eu tava esperando que um exército estivesse esperando a minha chegada aqui. E vocês me mandam esse menino baixinho, pequenininho, com uma pedrinha na mão, uma pedrinha de tacar em cachorro, pelo amor de Deus." Enfim, mas Davi, ele era um homem muito temente a Deus, e por ele ser um homem muito temente a Deus, Deus o honrava aqui na terra. Que apesar, né, das ações dele não serem notadas aqui na terra, mas elas eram notadas nos céus. E com isso, Deus, ele não deixava de honrar Davi. E aí Davi, como uma única pedrinha, ele consegue distrair Golias, e no momento que ele distrai Golias, ele lança essa pedrinha acaba adentrando na única fresta que tinha da armadura de Golias, e aí acaba pegando na cabeça de Golias, e Golias é derrotado, e Golias morre. E aí, por óbvio que essa notícia, ela correu em toda a região. Davi passou a ser um homem muito admirado e aclamado e adorado. Isso acaba despertando a inveja do rei Saul, que mais tarde persegue Davi, manda matar Davi. Aí Davi, ele é perseguido durante muitos e muitos e muitos anos. E aí é uma lição que a gente pode tirar disso. Davi era um homem dos olhos de Deus. Mas por que Deus permitiu que Davi fosse perseguido? Davi, ele foi perseguido durante muitos anos. Salvo engano, Davi foi perseguido durante 40 anos. Por que Deus, né? Ele sendo o homem dos olhos de Deus, Deus ainda permitia que Davi fosse perseguido. É o que eu sempre falo aqui. Deus, ele não diz que ele não ia nos livrar das provações. Até porque os momentos de provação, né, as nossas passagens no deserto são os momentos que a gente mais aprende. Ele nos garantiu que ele estaria ao nosso lado, e assim ele estava ao lado de Davi como um bom pastor, como Davi era para as ovelhas no pasto do pai dele. E então podia, né, acontecer o que acontecesse. Deus, ele sempre ia estar ali do lado de Davi. Ele nunca iria permitir que o pior acontecesse, que as coisas saíssem de controle. E assim foi. Davi, ele mais tarde acabou sendo honrado como o maior rei de Israel, o rei que governou por mais tempo. E, né, chegado o dia dele, Deus honrou ele perante todo o povo dele. Então, Davi, ele foi um homem extraordinário. Por isso, ele teve uma vida repleta de conquistas. Porém, ao avançar da idade de Davi, sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim, ele chamou o seu sucessor, Salomão, a fim de instruí-lo acerca do que era essencial para um bom rei. E aí, o reinado de Davi estava terminando, né, como um pôr do sol. Ele já estava nos seus últimos momentos. No entanto, estava para poder alvorecer um novo reinado com seu filho. E aí a gente pode fazer uma comparação com o nosso ano, que está finalizando, né? Nós estamos na iminência de concluir o ano de 2023. Dentro de poucos dias, nós iniciaremos uma nova temporada, que será um novo reinado, né? Que será o ano de 2024. E aí a gente fica com essa sensação, né, de há um novo ano esperando por nós, uma nova estação esperando por nós. A gente tem essa sensação de estarmos com as energias renovadas. E aí o que nós podemos entender é que é um novo tempo que Deus se preocupa para poder entregar para nós. Porque Ele nos ama mais do que
qualquer coisa nesse mundo. E tudo que Ele deseja é que tenhamos uma vida abundante e que venhamos para poder provar o melhor que tem nessa terra. Deus, Ele diz na palavra dele: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele quer que a gente coma do melhor, que a gente vista do melhor, que a gente more no melhor lugar, que a gente experiencie tudo que há de melhor nessa terra. E como Davi transmitiu ao seu filho não só bons conselhos de como governar, mas também a sua experiência como um bom governante. Que possamos também iniciar esse novo ano que está para poder se iniciar, o ano de 2024, com as experiências vividas desse ano. Sejam elas boas, sejam de vitórias, conquistas, ou sejam elas ruins. Que, como eu acabei de falar, né? As nossas passagens no deserto do ano de 2023, elas têm muito para poder nos ensinar e para poder nos fortalecer. Então, que a gente consiga levar todos esses ensinamentos, os bons, mas também os ruins, para esse novo ano de 2024. Que, além de governar, nós saibamos ser bons governantes das nossas vidas. Porque todas essas experiências que nós vivemos no ano de 2023, elas nos ensinaram a ser homens mais fortes, maduros, elas nos ajudaram a encontrar o nosso propósito e foram guias na nossa caminhada terrena e nossa caminhada com Deus. Amém? Paizinho, muito obrigado por mais um dia que se inicie. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, por todas as pessoas que nós amamos. No dia de hoje, Pai, que nós estamos chegando ao início de mais um fim de ano, que possamos renovar as nossas energias, que possamos refletir sobre tudo que vivemos durante este ano, que possamos ser gratos a todas as nossas conquistas e bênçãos concedidas por vós em nossas vidas e que possamos também ter aprendido e ter nos fortalecido diante de todas as lutas, provações e passagens pelo deserto neste ano de 2023 e que com as nossas forças e que com as nossas esperanças renovadas possamos iniciar um ano de 2024 com cada vez mais propósito e cada vez mais com os nossos caminhos e vontades alinhados com os teus. Amém? Gente, muito obrigado pela companhia. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente dia.